Fala Colorados, aqui é o Beto Brinkman do Conexão Inter e hoje eu vou deixar aqui um vídeo curto sobre aquilo que eu enxerguei na vitória colorada de ontem sobre o Novo Hamburgo, válido pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Mas antes peço que tu te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa teu like, deixa teu comentário dizendo se tu concorda comigo, se tu discorda de mim e o porquê, para a gente enriquecer o debate. Isso é o primeiro passo, enriquecer o debate. Só assim a gente vai conseguir melhorar, deixar maior e mais forte o nosso Colorado. O jogo de ontem, ele foi um jogo fraco tecnicamente, ele foi um jogo ruim. Isso é inegável, foi um jogo ruim. O Inter, sempre que joga fora de casa, ele opta por se defender e jogar especulando, como se fala hoje em dia, de uma forma reativa de se jogar. O Inter tem essa linha de 3 volantes que protegem evidentemente a defesa e torna a defesa do Inter uma defesa muito sólida, uma defesa muito segura. O Vitor Cuesta é um grande zagueiro, para mim é o melhor zagueiro argentino atuando no Brasil, e ontem jogou o Emerson Santos ao lado dele, também um grande zagueiro. Nós estamos muito bem servidos de zagueiro. Rodrigo Moledo ontem não atuou. Um ponto que a gente vê é que o Novo Hamburgo ele teve 2 chances de gol, uma no primeiro tempo, um chute fora da área que bateu no pé da trave, e uma no segundo tempo, onde uma bola respingou e sobrou no pé do Bustamante, que tentou fazer um gol de cobertura, e o Marcelo Lomba saiu muito bem do gol e fez uma grande defesa. No mais, o Inter não sofreu riscos. O Inter controlou o jogo defensivamente, como costuma fazer. A defesa é muito sólida e dá essa segurança para o Inter se defender. O problema é na hora de atacar. Na hora de atacar, o Inter tem severas dificuldades. Principalmente ontem, no primeiro tempo, o Inter não conseguiu criar chances de gol. Isso pode ter ocorrido pela ausência de meias, mas também ocorreu pela má atuação do Pedro Lucas e do Parede. São 2 jogadores que jogaram mal ontem, jogaram muito mal. E o Pedro Lucas já vem há algum tempo jogando mal. Isso tem que ser observado. Ele é um jogador da base, a gente ainda não sabe qual é a qualidade que ele tem. O nível profissional sempre é diferente do nível da base, isso tem que ser sempre levado em conta. Essa transição da base para o profissional, ela é uma transição difícil. Talvez o Pedro Lucas sendo emprestado e ganhando essa carga profissional em um outro clube seja mais interessante. O Inter, daqui para frente, ele não vai mais poder apostar. O Inter tem que ter jogadores confirmados, porque agora as fases decisivas começam. A fase decisiva tanto do Gauchão vai começar, já começou inclusive, mas nós já encaminhamos aí a classificação para a semifinal. Temos agora a Copa Libertadores, que vai entrar já na fase final do grupo e começar os mata-matas. Vai começar o Campeonato Brasileiro no mês que vem e temos a Copa do Brasil. Então, o Inter não pode mais apostar. O Inter tem que saber agora quais são os jogadores que são confirmados, quais são aqueles jogadores que vão poder contribuir na campanha. E eu não vejo hoje o Pedro Lucas pronto para dar essa contribuição. Talvez o empréstimo dele para um clube menor da primeira divisão ou até da segunda divisão seja muito interessante para ele adquirir essa experiência no nível profissional. Agora, como ponto positivo, já falei da defesa do Inter, que é uma defesa muito segura e sólida, é sempre bom repetir isso, mas vejo o Edenilson, um grande jogador. O dono do time do Inter hoje se chama Edenilson. O Edenilson é o jogador principal, é o jogador que faz o time ir para frente, é o jogador que inicia a defesa, sempre inicia por ele, é o jogador que sofreu ontem muitas faltas essas que não foram coibidas pela arbitragem. O Edenilson passou o jogo inteiro apanhando e o juiz foi conivente com a violência do Novo Hamburgo sobre o Edenilson. O Edenilson está sendo o motorzinho do Inter, é o jogador que faz o time jogar, distribui o jogo. O problema é a ausência de um cérebro na frente dele, a ausência do armador. E isso não existe. Existe no grupo do Inter, mas eles não estão jogando. Tanto o D'Alessandro, ontem o Sarrafiori entrou, tem o Camilo, que muitos discutem a necessidade dele estar no Inter. Provavelmente ele vai sair no meio do ano, agora quando encerrar o contrato dele, mas o Camilo também é um armador, é um jogador da posição, e sendo da posição, muda já a ideia de jogo do Inter. Mas nenhum deles joga. O Inter joga com 3 atacantes e fica um buraco no meio de campo. E isso pode contribuir para a dificuldade ofensiva. Tanto se vê isso que depois da entrada do Sarrafiori, o que aconteceu? O Inter fez 2 gols. Um golaço do próprio Sarrafiori, o segundo gol foi um golaço. E o primeiro gol, uma jogada magnífica do Wendel com o Nico Lopes. A valência individual tá fazendo a diferença hoje. Talvez no futuro não possa acontecer. É por isso que o Odair
tem que pensar o Inter também no ataque e não só na defesa. Então, dentro dessa situação, a gente vê o Wendel. O Wendel é um lateral esquerdo de extrema qualidade no passe. O passe é uma característica que ele tem, um passe bom, ele enxerga muito bem o jogo e tem uma qualidade no pé esquerdo dele que ajuda e muito nessa transição da defesa para o ataque. O grande problema do Wendel é que o Odair não enxerga ele como esse grande lateral e fica apostando no Iago. O Iago é um jogador insuficiente para jogar no Inter. O Iago é um jogador que marca mal, ataca mal, tem um passe ruim, não sabe cruzar. A única coisa que o Iago faz é correr. E isso não serve para o Inter, um jogador que só saiba correr. Veja o William Potker, que é outro que só sabe correr. Então, o Inter não pode ficar dependente do Iago. É por isso que o Wendel tem que ser o titular da posição. Não dá mais para aturar Iago. 2015 nos ensinou que lateral esquerdo não pode ser o furo do time. Lembre-se bem. Por isso o Wendel necessita ser lateral titular do Inter. Beleza, meus amigos? É isso que eu enxerguei no jogo de ontem. Vocês concordam comigo? Deixem aí seu comentário. A gente vai ler, vamos contribuir, vamos debater. Um abraço a todos. Vamos Inter rumo aos títulos.